Olá, pessoal, tudo bom? Trouxe conteúdo aqui para vocês, referente ao Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Pardo, PEA Pardo, e os principais resultados sobre o atual diagnóstico sobre a educação ambiental da Bacia Hidrográfica do Pardo. Agradeço desde já o convite, estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Vamos lá. Então, objetivos dessa aula aqui é a gente apresentar o Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Pardo, apresentar os principais, como eu disse, né, os principais resultados da situação da educação ambiental na bacia. Esses resultados têm um documento que foi publicado agora, em 2025, e esse documento, o Diagnóstico da Educação Ambiental na Bacia, tem exemplos, né, e diretrizes para a gente elaborar projetos em educação ambiental na bacia. Tanto ele quanto o PEA, né, também tem essas diretrizes, que é o Programa de Educação Ambiental da Bacia. Quem sou eu? Eu sou a Juliana Hernandes, eu sou bióloga, especialista em gestão ambiental e educação ambiental e sustentabilidade com ênfase em recursos hídricos. Eu atuo desde 2010 na área de consultoria ambiental, mas também em projetos da sociedade civil com ações de educação ambiental. Então, desde a elaboração, a realização, coordenação de projetos, programas, planos em educação ambiental e também incluindo, né, diagnósticos participativos com a comunidade, né, o diagnóstico socioambiental participativo, que baseiam, né, esses documentos baseiam a elaboração de projetos em educação ambiental. Tive uma experiência agora recente, entre 2022 e 2025, com a implantação do PEA Pardo, do Programa de Educação Ambiental da Bacia. E aí vou trazer um pouco dessa experiência para vocês. Eu atuo também como coordenadora, né, diretora executiva da Bem-TV Consultoria Ambiental. Então, referente ao PEA Pardo, o que é isso? É um documento, esse livrinho aqui, que ele é para orientar as ações de educação ambiental na bacia, em especial relacionadas com a gestão de recursos hídricos. Ele foi um documento publicado em 2016, e aí ele tem esse objetivo, né? Tem um papel, né, como instrumento de gestão, valorização e proteção dos recursos hídricos, e a educação ambiental como parte disso, né? Nessa proteção das águas. Ele foi elaborado também para a gente poder pensar um olhar mais sensível relacionado à nossa água. Então, como que ele é estruturado? Ele tem uma parte inicial, que é uma apresentação dele, né? O que é o documento, quem elaborou, como que foi feita essa elaboração. Esse PEA Pardo foi elaborado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacia Hidrográfica do Pardo. São muitos voluntários que participam, mas pessoal totalmente especializado e que fazem reuniões periódicas, né, sobre esse tema, e fizeram isso durante alguns anos, entre 2010 e 2016. Então, ali vai ter a apresentação, como foi feita essa elaboração, a justificativa da necessidade desse documento. Tem uma parte que é o segundo tópico, do marco conceitual da educação ambiental, que se espera, né, as referências bibliográficas, que se espera ser consideradas em ações de educação ambiental e projetos na bacia. Políticas públicas, leis e programas relacionados à educação ambiental. E ele tem também uma diferenciação entre educação ambiental e gestão ambiental. A gestão ambiental envolve processos para prevenção ou mesmo resolver problemas relacionados ao meio ambiente. Então, plantar uma árvore é uma ação de gestão ambiental, separar o lixo, outra ação de gestão ambiental, exemplos, né? Mas a educação ambiental são os processos formativos que envolvem as pessoas nessas ações, né? Então, é importante a gente diferenciar o que é educação ambiental e o que é a gestão. Elas podem caminhar juntas e devem, mas as ações de educação ambiental precisam envolver pessoas e o que está relacionado a isso, tá?
pedagogias, a forma, a metodologia, o que se espera, né? Então, são ações de educação. Nesse documento também tem, ali no terceiro quadro, um marco situacional. Então, como estava o território da bacia no momento da elaboração desse PEA Pardo, né? Ele foi baseado num diagnóstico da educação ambiental realizado na ocasião, né? Coletando informações sobre como que estava sendo feita, se estava sendo feita a educação ambiental. E tem também ali um compilado de projetos, né? Referente à educação ambiental também. E nós temos também no documento um marco operacional, tanto os objetivos dele, né, específicos, e 5 linhas de ação que são relacionadas com as iniciativas esperadas em educação ambiental para a conservação dos recursos hídricos nessa bacia do Pardo, tá? É importante a gente pensar que ele é um documento que pode ser consultado, pode e deve ser consultado, né? Para a gente pensar as nossas ações e também colocar no papel. Pode ser um ótimo referencial para os nossos projetos, inclusive os projetos em educação ambiental aqui desse curso de formação. Então, quais são essas 5 linhas de ação que estão descritas no PEA Pardo, né? A primeira, ela é relacionada aos processos formativos em educação ambiental e recursos hídricos. Ela foca nas formações, processos de mobilização, cursos, oficinas, vivências, que propiciem uma capacitação, uma sensibilização quanto ao tema, né? E a capacitação também em relação à gestão das águas, né? Dos recursos hídricos. Pode ser voltada para professores, lideranças comunitárias, educadores, técnicos, né? E a gente, pela atual trabalho que fizemos no diagnóstico da educação ambiental da bacia, nós também visualizamos que é a linha de ação mais aplicada dentre os projetos e ações de educação ambiental nesse território. A segunda linha de ação que está no PEA Pardo, descrita, né, como linha de ação, é a produção de materiais didáticos, né, produção, utilização, a disseminação de metodologias que envolvem, como recursos didáticos que vão ser usadas nas ações de educação ambiental, né? Às vezes a gente quer realizar algum projeto, seja na escola, fora dela, com a comunidade, e gostaria de alguma informação específica sobre os recursos hídricos locais, municipais, regionais, e às vezes não encontra. Então, a produção de materiais didáticos relacionados aos recursos hídricos, né, ela é bem importante para poder balizar as ações de educação formal e não formal, inclusive, né. A terceira linha de ação no PEA, ela é de comunicação de informações sobre recursos hídricos, meio ambiente e educação ambiental da bacia. A gente precisa ter mais documentos técnicos publicados com a linguagem acessível para as pessoas entenderem, né, as questões que envolvem a água, né, a proteção das águas, conservação, a nossa sociedade e meio ambiente. Então, essa terceira linha de ação é como um estímulo, iniciativas, recursos e estruturas que tornem acessíveis aos educadores essas informações, né? Pode ser apresentações musicais, teatrais, pode ser um website elaborado, como foi o caso na primeira fase, né, do projeto Descobrindo as Águas, tem um website maravilhoso, né, com vários conteúdos que nos auxiliam nas nossas ações relacionadas ao assunto. Então, são várias possibilidades de comunicação. Então, essa terceira linha de ação, ela estimula que isso seja realizado também na nossa bacia, nos 27 municípios. A quarta linha de ação, ela já é voltada à elaboração e implementação de políticas públicas de educação ambiental. Então, é elaborar leis, programas e aplicar, né? Implementação é aplicar esses programas. Então, ela estimula isso. Formulação de políticas públicas. Quanto mais os municípios se organizarem para elaborarem suas políticas públicas, com o que esperam, que orientam para a educação ambiental local,
isso ser integrado com a regional, né, pensando na bacia, comunidade de gerenciamento dos recursos hídricos, melhor para a própria bacia como um todo, né? E a quinta linha de ação do programa, ela estimula ações de monitoramento e avaliação da educação ambiental. Não adianta só a gente realizar, a gente precisa verificar se o que a gente está propondo e realizando está no caminho de atingir os objetivos que a gente espera, né, para essas ações. Então, essa linha de ação, ela estimula ações nesse sentido. E pelo que a gente verifica atualmente, né, na bacia hidrográfica, é o tipo de ação que menos é realizado. Então, também traz aí já uma reflexão que a gente precisa sempre, quando pensar em ações que a gente vai fazer, como que a gente vai avaliar e monitorar, né? Se está dando certo, se não está, se precisa ajustar alguma metodologia, alguma informação importante, né? Então, essa é a quinta linha de ação do programa. E importante para quê, né? Essa quantidade de informações, a gente retomar que esse PEA, que esse programa, ele não é um documento para ficar na gaveta, ele é um documento para nos auxiliar nas nossas ações que já são feitas ou que nós pretendemos fazer, né? Vocês vão ter um projeto para elaborar aqui durante o curso, ele pode ser uma ótima fonte de consulta, né? E pode inspirar também ações nesse sentido. E aí, queria compartilhar um pouco com vocês, até voltar aqui um pouquinho, quando a gente pleiteia recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, as ações de educação ambiental precisam estar relacionadas nesses projetos que a gente vai tentar, recursos financeiros desse fundo, elas precisam estar relacionadas com o tema água, e precisam ser ações educativas, não apenas de gestão ambiental, e precisam estar, dentre outros documentos, de acordo com o Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Parque. Tá? Por isso que ele é um documento como parte das diretrizes para a educação ambiental na bacia. E aí, a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês também o diagnóstico da educação ambiental da bacia, que foi finalizado agora em 2025. Fiz parte da equipe de educadores por um projeto que captou recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, assim como o Descobrindo as Águas, né? Obteve esses recursos. Esse projeto foi realizado pela Associação Cultural Ecológica Pau Brasil, e nós fizemos parte dessa equipe e atualizamos a situação da educação ambiental na bacia, nos 27 municípios da bacia hidrográfica do Pardo. Publicamos o documento em 2025. A coleta de informações foi entre 2022 e 2025. Vou trazer aqui um recorte, né, alguns resultados para vocês. Ele é um documento com muitas análises, e trouxemos um recorte aqui que pode estar relacionado com as ações aqui do curso. Então, a primeira questão, o próprio diagnóstico da educação ambiental na bacia, que foi parte de um projeto maior de implantação do Programa de Educação Ambiental da Bacia, essas ações de coleta de informações também são ações formativas. Então, nós realizamos essas coletas de informações sobre a educação ambiental da bacia de forma participativa das pessoas, instituições que estão nos 27 municípios da bacia. Isso foi feito através de 26 encontros municipais do PEA Pardo, contato também com gestores, técnicos, educadores, professores, e esses encontros municipais que foram realizados com cerca de 360 participantes. Também foram feitas essas coletas de informações através de 3 modelos de formulários que ficavam online, que coletaram informações da sociedade civil, as pessoas responderam esses formulários com perguntas direcionadas a esse tema. Instituições, representantes de instituições também responderam essas perguntas, e foram também cadastradas iniciativas em educação ambiental na bacia. Nós tivemos 216 formulários considerados, sendo 71 iniciativas, ações, projetos em educação ambiental. E um dado interessante aqui relacionado ao nosso curso também, que dentre as pessoas que responderam, sociedade civil que respondeu esses formulários,
a maior parte dos profissionais informaram que são professores, 26% das pessoas, um número bem acima das outras profissões, tá? Que participaram, né, dessa pesquisa. Outra questão sobre esse diagnóstico da educação ambiental da bacia, que é um documento que está para acesso público, eu vou passar aqui o caminho para vocês vão receber também, assim como o PEA-PAR, do Programa de Educação Ambiental da Bacia, e nele tem um compilado da situação atual dos recursos hídricos na bacia, que é a Unidade de Gerenciamento 4, né? A Bacia do Pardo. E lá tem um compilado do que se tem nos documentos oficiais, que o mais atual é relatório de situação da bacia, tá? Então, são dados socioambientais relacionados à água. Também compilamos os principais problemas e as principais potencialidades nos municípios para realizar educação ambiental, que possam estar relacionados com a educação ambiental. E isso são informações fornecidas pelas pessoas e instituições que participaram da pesquisa. Ele também tem um levantamento amplo das legislações que envolvem a educação ambiental nos 27 municípios. E nós percebemos, pela nossa análise, que 22 municípios dos 27 possuem ou plano ou algum programa, algum documento oficial relacionado à educação ambiental municipal. Porém, a gente precisa avançar e aprimorar essas legislações, porque ainda são, apesar de serem 22 municípios, muitas são um recorte, né? Não são pensados de forma mais ampla na educação ambiental, precisa ser analisado com mais calma também, e a gente sempre pensar em avançar nesse assunto. Nós temos também nesse documento 38 o cadastro, né, uma listagem de 38, na verdade a listagem, de 38 projetos que pleitearam, que solicitaram recursos financeiros ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, uma parte aprovadas, outros não. Quem que foram as instituições proponentes, tomadoras, e os nomes e anos desses projetos, e temos também uma planilha digital anexa ao documento, com detalhamento pormenorizado de 71 iniciativas em educação ambiental. Lá tem o município que elas foram realizadas, pessoas e instituições envolvidas, né, que foram responsáveis, quais foram as ações, objetivos, metodologia, resultados parciais ou conclusivos. Alguns têm as dificuldades também enfrentadas. Então, esse documento, ele pode ser muito inspirador para as nossas ações, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, pode dar uma olhada lá se alguém já fez algo parecido, ou pode complementar as nossas ações com alguma ideia do que viu que deu certo, ou que não deu certo, né? E também podemos dar continuidade, de repente a gente vê alguma iniciativa no nosso município ou numa região que foi efetivada que não acontece mais. Então, é um documento interessante para, inclusive, para a gente pensar e repensar as nossas ações, né? Então, ele fica disponível para consulta, podemos consultá-lo nesse sentido. E uma informação importante, dessas 71 iniciativas em educação ambiental cadastradas, que a gente brinca que é um banco de projetos, né, cadastrados, apenas 4% recebeu recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E nós temos uma situação que, anualmente, grande parte dos recursos financeiros desse fundo, que seriam destinados à educação ambiental, retorna para o Estado, porque não temos projetos aptos, né, naquele período, ou por alguma questão do projeto em si, ou por ele não ter sido proposto solicitando recurso. Então, enquanto a maior parte das pessoas citam a necessidade de recurso financeiro para realizar as ações que pretende ou amplificar essas ações de educação ambiental, a gente tem esse contraponto que apenas 4% conseguiu esses recursos financeiros dos projetos cadastrados e das informações fornecidas pelas instituições que participaram da pesquisa. E aí, caminhando para o final aqui sobre o diagnóstico, como comentamos ali no momento do programa de educação ambiental, do PEA-PARDO, a maior parte das atividades as mais desenvolvidas tem relação à primeira linha de ação do programa,
que são processos formativos em educação ambiental e recursos hídricos, e as atividades menos desenvolvidas são de monitoramento e avaliação em educação ambiental. A gente vê a necessidade de desenvolver mais ações nesse sentido também e avançar, né, com as nossas políticas relacionadas à educação ambiental. E outro dado muito relevante dentre as informações do diagnóstico é que, apesar de existirem já políticas e estruturas de meio ambiente e educação ambiental na bacia, nós temos uma fragilidade institucional muito grande em relação a elas. O que eu quero dizer com isso? Muitos técnicos, gestores, mesmo professores, professoras, não têm conhecimento da legislação municipal que existe. Essa pesquisa teve que ser feita em 3 etapas, a maior parte das pessoas não conhecia, e se a gente não conhece, como é que a gente vai aplicar, como é que vai melhorar, aprimorar? Então, a gente tem essa fragilidade institucional ainda, né, referente a isso. E 45% das pessoas, da sociedade civil que participou da pesquisa, mencionou que se faz necessária a capacitação de gestores em educação ambiental e recursos hídricos. E 40% fala dessa necessidade de capacitação de educadores, professores em educação ambiental. Então, dentre as necessidades para a educação ambiental ser efetivada, de fato, na bacia, foram elencadas a necessidade de implantação de políticas públicas, 57% das pessoas citaram, capacitação em elaboração de projetos em educação ambiental. O ano que vem a gente está pleiteando aí um projeto para realizar oficinas em elaboração de projetos regionais para facilitar esse acesso ao longo dos 27 municípios da bacia e, de fato, acontecer essas ações de educação ambiental, efetivação de programas e atividades de educação ambiental que precisam de financiamento. Então, essas necessidades para a efetivação da educação ambiental da bacia, a gente precisa atuar nelas para a gente melhorar e fazer com que a educação ambiental se difunda de fato e com ela a proteção das águas e uma participação cidadã, né, nos processos de gestão das águas. É isso. Nós temos mais informações para consulta nesses documentos. Eles estão disponíveis aqui no blog da Câmara Técnica, que está aqui, o aeapardo.blogspot.com só. E a gente também vai disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, estamos por aí. Ótimos projetos a todos. Tchau, tchau.